Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. O Herbert Cirilo Gonçalves, doutor em Ciência da Religião, é o nosso convidado, está aqui no Religare de hoje, e nós estamos conversando sobre imagens de Deus. Eu deixei uma pergunta, pouco antes de chamar o nosso intervalo, que era sobre os níveis dessas imagens, né? O nível simbólico, o nível mítico, o nível teológico e o nível ético. Tudo isso a gente encontra na pesquisa do Herbert. O Herbert, explica para a gente sobre esses níveis de percepção, né, do ponto de vista do fenômeno religioso, né, sobre as imagens de Deus. O desafio foi transformar ou reconhecer que essas imagens, essa categoria, ela é fenomenológica. Ela nos ajuda a interpretar o fenômeno. E na fenomenologia, quando você vai pensar um fenômeno, você deve não ter as suas respostas prontas, né? Você deve perguntar ao sujeito religioso qual que é o sentido ou o significado que aquele conceito tem. Então, qual que era o conceito, qual que era o sentido da imagem de Deus de um determinado sujeito religioso? Quando a gente vai pesquisar isso, nós descobrimos com alguns fenomenólogos, por exemplo, os trabalhos de Paul Ricoeur ou de mitólogos como Mircea Eliade. Então, quando nós vamos perguntar sobre um fenômeno, eles nos falam, assim, sobretudo Paul Ricoeur, que a gente precisa buscar isso, as raízes de um fenômeno na história. Quando a gente vai fazer essa pesquisa, entre as primeiras imagens, nós temos a linguagem mítica dentro de uma religião. Talvez sejam as primeiras narrações que temos de um determinado povo, né? Não é o único exclusivo, mas são esses os mitos. Porém, o mito ele já traz elementos que dizem de algo anterior à linguagem do ser humano, que a gente chama de nível pré-linguístico, que é o nível simbólico. Aqueles símbolos que estão na linguagem dos mitos, eles, na verdade, revelam algo anterior, que é algo que existe no ser humano, como símbolo. E o que são esses símbolos que aparecem ali, que são símbolos primários? Entre as várias formas de determinar isso, ou explicar isso, nós temos Jung, sobretudo, que fala de arquétipos. São experiências, são símbolos ou são aqueles modelos, aquelas imagens primordiais, por isso que eu usei o termo imagem, as imagens primordiais de experiências humanas primordiais também, dos homens primordiais. Então, por exemplo, quando a gente fala de elementos que se repetem em todas as culturas, nós vamos identificar que esse elemento que repete em todas as culturas, na verdade, é algo comum ao ser humano. O Jung chama isso de inconsciente coletivo, algo que já está presente no profundo do ser humano, que todos nós trazemos como experiências dos nossos ancestrais e que a gente acaba repetindo, a história acaba repetindo. Por exemplo, a figura do herói, né? Do herói, do vilão, do mocinho, isso está aí presente em todas as culturas. O sagrado, né? Essa imagem do sagrado, esses mitos estão presentes em todas as culturas. Então, esse é o primeiro nível, o nível simbólico. O segundo nível é o nível mítico. Então, as narrativas míticas, elas não são coisas falsas, como se pensa. A gente usa essa categoria mito como algo muito... como se fosse algo falso, né? E mito não é isso. E ele também não é pura racionalidade, como as pessoas pensam. Ele tem uma carga forte de elementos simbólicos. Então, quando a gente olha para o mito, cada elemento que tem ali ele é um símbolo. Então, nos mitos, nós podemos ver a configuração de como esse elemento que é anterior, que está no profundo do ser humano, como ele se revela. Por exemplo, o mito cósmico, né, que a gente fala do elemento da categoria sagrado. Então, o sagrado ele vai aparecer no mito de uma maneira muito interessante, que é uma primeira imagem que nós vamos ter, uma imagem simbólica, e depois a imagem de Deus, por exemplo, como a imagem do sagrado, ele vai aparecer nas reflexões míticas. A teologia, em seguida, ela vai sistematizar isso. A teologia é o momento em cada época em que o ser humano, a partir de um dado que é o da revelação, né? Então ele vai traduzir essas imagens do sagrado a partir também daquilo que se interpreta da revelação. Então a teologia é uma atualização
desse mito e também da revelação em determinados contextos. São por isso que vão tendo imagens diferentes. E o nível ético, estou falando de uma maneira bem simplória, bem resumida, tá? O nível ético é porque tudo aquilo que, quando a gente olha para o homem religioso, a maneira como ele acredita, ele acaba levando isso para a sua vida. Então, nós agimos conforme aquilo que acreditamos. Então, as concepções que nós temos nos faz agir de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, aquilo que a gente defende. Então, o nosso agir no mundo tem muito a ver com a maneira como nós interpretamos Deus e como nós interpretamos outras tantas coisas na vida. Herbert, eu não sei se eu fiquei com essa impressão, se ela é adequada. Existe alguma hierarquia entre esses níveis? Não necessariamente, porque eles acabam... quando a gente fala do nível primário, que é esse intrínseco ao ser humano, que é parte do imaginário do inconsciente coletivo, isso não está presente só no primeiro homem, mas está presente ainda hoje. Então, quando eu interpreto teologia, esse nível está presente em mim. O nível mítico também está presente em mim. Porque no mito, por exemplo, o sagrado é aquele que dá sentido para a vida. Então, nós, hoje, a gente, de alguma forma, a gente quer retomar aquele momento sagrado. Então, quando eu celebro, quando eu faço teologia, quando eu rezo, de alguma forma eu estou meio que voltando àquele tempo mítico, com os deuses, eu entro em contato com os deuses, né? Não estou aqui desmerecendo uma experiência religiosa, né? Que pode se dar a qualquer momento, a experiência mística, porque isso é a segunda parte da minha tese, até que eu vou trabalhar esse tema, né? Mas isso tudo, quando o homem moderno, o homem e a mulher de hoje, eles estão envolvidos em todos esses níveis também que são anteriores. Sim. Teve algo que você disse no início da nossa conversa sobre a experiência adversa, né? Perdão, a imagem do Deus adverso ao diálogo interreligioso, ao pluralismo religioso, né? Isso. Eu gostaria de concluir a nossa conversa, né, pedindo para você explicitar melhor o que é esse tema, porque, bom, ele parece central, inclusive, também na sua tese, que versa sobre a temática do pluralismo religioso. A teologia cristã do pluralismo religioso, ela tem uma maneira de olhar para as concepções da teologia, e entre essas concepções, ela define de diversas maneiras. Uma que é muito usual, é exclusivismo, inclusivismo e pluralismo, né? O exclusivismo, que é o que eu trabalho, ele se resume naquele famoso axioma: fora da igreja não há salvação, né? Extra ecclesia nulla salus, né? Fora da igreja não há salvação, que é um axioma próprio do exclusivismo. O que é o exclusivismo? Eu trabalho com exclusivismo e com as imagens do Deus adverso, tanto a teologia, o exclusivismo teológico, mas também as imagens do Deus intolerante e violento, seria isso dentro do cristianismo. Então, o Deus contrário à pluralidade religiosa é um Deus exclusivista. As proposições exclusivistas, elas têm a pretensão de ser uma superioridade em relação às demais. Então, ela é a verdade absoluta, interpretada como a verdade absoluta. E aí nós temos várias formas de exclusivismo. Por exemplo, o exclusivismo da revelação. O mistério, ele se revelou exclusivamente ao meu grupo. E só ao meu grupo, ou a mim, ele se deu a conhecer. Ninguém mais ele se deu a conhecer. Essa é uma forma de exclusivismo. Um outro é, por exemplo, o exclusivismo salvífico. Deus só irá salvar aqueles que pertencem ao meu grupo, não irá salvar a de outros grupos. Ou então o exclusivismo da interpretação, só nosso grupo interpreta com sabedoria e com certeza a palavra de Deus, a Bíblia, por exemplo. Ou então o exclusivismo do grupo religioso, da instituição, o meu grupo é melhor do que os outros, né? Tem o exclusivismo da moral. Nós interpretamos a moral, só nós sabemos qual é a moral correta, só nosso jeito de agir é o agir correto, qualquer outra forma de ação
é perversa, é pecado, é erro. Então, essas são formas de exclusivismos que estão ligados ao Deus adverso, né? E esse Deus, ele vem corroborar com isso, né? A imagem de quem, do fiel, do devoto desse Deus adverso, é que esse Deus, ele concorda com tudo isso que está posto. Ele é o desejo dele, é a vontade dele, que seja dessa forma, conforme o meu grupo ou a minha maneira de crer. Essa é uma forma de exclusivismo. Bom, certamente esse conjunto de imagens exclusivistas não favorecem muito, aliás, não favorecem nada, qualquer perspectiva de diálogo ou de reconhecimento do pluralismo. Exatamente. Você chegou a trabalhar outras perspectivas mais favoráveis também das imagens de Deus? Sim, e aí que eu trabalho na segunda parte da minha tese, que é com a tradição apofática, que é uma tradição de filósofos, sobretudo de filósofos, teólogos e místicos, que trabalham o apofatismo. O apofatismo, ele surge primeiro como discurso, sobretudo na filosofia grega, uma negação do nosso conhecimento de Deus, ele aparece sobretudo no discurso, em Parmênides e Platão, aparece na teologia como uma teologia negativa. Deus, ele não pode ser conhecido em sua natureza, nós podemos conhecê-lo através da sua revelação, da experiência religiosa, mas ele não pode ser abarcado pelo conhecimento humano e nem pela linguagem humana. Um outro elemento, uma outra perspectiva é a perspectiva mística, né? Então, o apofatismo ele aparece como uma renúncia às imagens de Deus, às concepções de Deus. Deus é um mistério muito maior do que as concepções que nós temos. E qualquer pretensão de objetivá-lo, né, categoricamente como verdade absoluta do meu credo, da minha forma de pensar, é um limite que nós impomos a um Deus que é mistério. Essa que é a ideia do apofatismo místico. E eu vou trabalhar com isso na segunda parte da tese. É uma pena a gente ter concluído o tempo aqui para a nossa conversa, né? Mas fica o convite para quem desejar conhecer o seu trabalho acessando o banco de tese e dissertações da PUC Minas para poder ter acesso ao seu trabalho. Muito obrigado, Heber, de você ter participado. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos, inclusive acessar o trabalho do nosso convidado acessando pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religário, Conhecimento e Religião.